E aí, gente, tudo bem? Para mim é uma grande honra hoje, porque eu tenho comigo, para esse bate-papo bem descontraído, a nossa aluna, Ana Laura, que foi nossa aluna desde o infantil, né, Ana Laura? Até, até o convênio, isso nos deixa muito honrados. Então, você que é aluno de Santa Rosa, fique ligado nessa nossa conversa, porque eu tenho certeza que muito do que a gente vai conversar aqui vai te ajudar a buscar aí o teu foco, buscar o teu sonho e ver que essa trajetória que a gente começa aqui no Santa Rosa é uma trajetória maravilhosa, porque ela faz os sonhos que você tem acontecer. Certo, Ana Laura? Primeira coisa, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu também, que saudade, André. E me diz aí, onde é que tu estás precisamente? Estou vendo que tem aí um alojamento, é a tua universidade, onde é que é? Mais ou menos me descreve. Aqui eu estou em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. E aqui, exatamente onde eu estou, é a parte dos dormitórios da universidade. Aqui atrás de mim são os prédios, os dormitórios. Aqui atrás tem umas árvores também, que tem uns esquilos passando. Então, se vocês ouviram alguma coisa é por causa disso. E é aqui que eu moro, nessa área aqui. E me diz assim, como é que é a experiência de sair de Belém do Pará, né? Bem Papaxibé, bem Açaí, Sim. né? E chegar aí nos Estados Unidos, como foi o impacto de perceberes, assim, como tu vês o lugar que tu estás e como as pessoas te veem aí. Me fala um pouco dessa experiência. A experiência tem sido engrandecedora, é incrível, assim, não tenho nem palavras para descrever, porque tudo tem sido muito novo e muito diferente. Antes de vir para cá, eu falava para os meus amigos que sempre me perguntavam como eu estava se sentindo, que era uma montanha russa. Sabe quando você está subindo a montanha russa e você sente aquele frio na barriga e começa a querer bater aquele arrependimento e a montanha russa para bem no topo só para você sentir aquela adrenalina? Eu sinto que agora começou a descida. Que aí muita coisa está acontecendo, muitas coisas boas, conhecendo muita gente diferente. Tem sido muito, muito incrível. Aí onde tu estás, tem outros alunos do Brasil ou de outros lugares do mundo? Como é que funciona? Tem gente de todo lugar do mundo. Tem vários brasileiros aqui nessa universidade, até no meu andar tem, mas por exemplo, a minha colega de quarto é do Peru. Aí as meninas que estão no quarto da frente, uma é da Argentina, a outra é do Cazaquistão. Aí o menino do quarto do lado é do Vietnã e da China. Então, assim, gente de todo lugar do mundo. E é uma experiência fantástica, porque você vai conhecendo culturas, modos de percepção Sim. sobre o mundo, isso é engrandecedor, né? E é incrível como a gente consegue encontrar muito mais pontos em comum do que diferenças. Porque a gente é diferente em personalidade, em cultura, mas quando está todo mundo no mesmo lugar e tentando falar a mesma língua, que é o inglês, a gente encontra pontos similares que nos conectam. E aí é muito incrível isso. Medicina, Laura. Eu lembro de ti ainda pequenininha nas aulas, quando a gente fazia primeira atividade, segunda atividade, aquelas atividades lá. O desafio para atividades de hoje. O seu desafio para essa atividade, os alunos que estão assistindo a gente agora vão lembrar bem disso também. Uhum. E eu lembro que na tua cabeça, desde muito cedo, existia esse projeto, né? Eu quero muito fazer medicina, eu quero muito poder chegar nesse sonho. E aí, como Santa Rosa te ajudou desde muito cedo até a conclusão desse sonho? Assim, apesar do sonho apenas ter começado no Santa Rosa, foi ali que nasceu, né? Foi ali que as coisas começaram a acontecer. Eu sou muito grata pelo Santa Rosa por isso, porque ainda faz parte de mim. Eu posso ter saído do Santa Rosa, mas o Santa Rosa não saiu de mim. E isso é muito importante, porque eu tô lá desde o maternal, né? Eu estava lá desde o maternal, cresci ali, sabia o nome dos porteiros, o nome da tia Jaque, todos os professores. E aquilo ali é uma família, o Santa Rosa é uma família. E quando você cresce dentro dessa família, você ganha as qualidades dos outros, você ganha empatia, você ganha amor, você ganha, sabe, responsabilidade de estar ali. E eu sou muito, muito grata pelo Santa Rosa. Em relação à medicina, o Santa Rosa me deu principalmente a visão de mundo de ajudar as pessoas. Que é isso que a gente
tem aqui no Santa Rosa é essa visão de que a gente não vive para si, mas para os outros. Como a natureza, sabe? Eu tenho aprendido muito sobre isso, que a natureza, ela não dá frutos para si. Nenhuma árvore vai dar frutos para si mesma, mas para os outros animais se alimentarem. E assim é a nossa vida. A gente tem que dar frutos para os outros. Por isso que os nossos frutos têm que ser bons, para que possam alimentar e trazer vida para as outras pessoas. E eu escolhi a medicina por causa disso, porque eu me vejo nessa profissão de cuidando das pessoas e que isso vai me trazer retorno muito mais de propósito. Ver propósito nisso, ver propósito em ajudar as pessoas e encontrar nelas a vida. É muito bacana a gente poder conversar. A gente está aqui em Belém do Pará, estás aí nos Estados Unidos. Mas é engraçado que agora, olhando a tua fala, tu ainda falas no presente, como se tu estivesses aqui, né? É aquela história de que todo aluno que sai de Santa Rosa, que Santa Rosa não sai da gente, é muito presente, porque... Eu falo assim até com a minha família, e como tá o Santa Rosa, e como tá a escola. Eu falo assim porque para mim ainda faz parte de mim, ainda não saiu, e eu acho que nunca vai sair. Né? E é bom que não saia, né? É bom que a gente carrega isso para a vida toda. Os teus irmãos, eles estudam aqui, né? Sim, minha irmã tá no 9º ano, e o Caleb, minha irmã Manuela está no 9º ano, e o Caleb está no 6º ano. Então, é a família toda Santa Rosa, né? E eles veem isso, esse exemplo em ti, Ana Laura. Conversa com eles sentem também isso sobre o Santa Rosa e olham assim para ti e dizem, poxa, eu quero chegar onde a minha irmã chegou também. Assim, sobre essa pressão, é aquele meme, né? Ai, a prima que passou em medicina, a minha irmã brinca. Ai, mas ela é minha irmã, não é nem prima, eu moro na mesma casa. E ela sempre brinca com isso. Mas eles sentem a mesma coisa com Santa Rosa. Até que teve uma vez que, por algum motivo, veio o questionamento lá em casa de sair da escola para um outro colégio. E a gente sentiu muito, a gente falou, não, a gente não quer, a gente construiu a nossa vida no Santa Rosa e a gente quer começar e terminar no Santa Rosa, porque é muito importante essa trajetória. E a minha mãe sempre falou isso. Quando eu colocar meus filhos numa escola, eu quero que seja para a vida inteira, porque é muito ruim ficar mudando de colégio. E o Santa Rosa traz isso, traz essa estabilidade, não só de valores, de moral, mas também de família, pertencimento, de saber que não só estrutura espiritual e emocional você vai ter, mas também estrutura educacional. O Santa Rosa te dá tudo que você precisa para ir para uma universidade logo depois da escola, sabe? As pessoas às vezes não querem pegar as ferramentas para usá-las, mas as ferramentas estão ali, você tem que correr atrás. Aquilo que tu aprendeste nas disciplinas, aqui na escola, né, durante esse período todo, consegues perceber o quanto foi importante? Quer dizer, poxa, eu não estou tendo dificuldade porque eu tive uma boa base. Tu acha que Santa Rosa te deu essa base? Com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Eu fiz um semestre de medicina no Cesupa, né, antes de vir para cá. E já lá eu já sentia isso. Já lá, em questão de biologia, das aulas do Silvio, eu conseguia, e do Bruno e do Vitelli, eu conseguia ver isso, a rigorosidade do quanto eu aprendi, não só porque eu estudei, mas porque os professores sempre foram muito rigorosos com aquilo. Não, você tem que estudar além do que é necessário, porque isso é para a vida. E aqui, que eu estou tendo aulas de química e de biologia em inglês, as aulas de química que eu estou tendo aqui é, na verdade, uma lembrança do que eu já dei com o Bandeira, com o Thomas. E isso é muito bom, porque agora eu não estou tendo dificuldade de conteúdo, mas só de adaptar o português para o inglês e algumas coisinhas, mas de conteúdo em si, não. E sobre, assim, outros conteúdos que eu não estou tendo agora, por exemplo, filosofia, sociologia, história, geografia, eu estou usando isso para a vida. Não só academicamente, mas eu estou usando isso para a vida, de saber interpretar outras culturas, saber conhecer e respeitar outras culturas sem precisar mudar a minha. E isso tem sido muito valioso, de entender o lado social das pessoas, o lado histórico, com que bagagem emocional elas chegam e cultural também, e entender e abraçar isso, porque está todo mundo aqui no mesmo lugar, num país diferente, somos todos alunos internacionais e o nosso papel aqui é se acolher, e se acolher com as diferenças. Então, tudo que o Santa Rosa me ensinou é que
o mundo inteiro é uma família e a gente tem que aprender a respeitar as pessoas e cuidar das pessoas. E saudade do açaí? Ai, sim, por favor. Ai, meu Deus. Nem fala. Saudade do açaí, De uma né, farinha, de uma suco de farinha, cupuaçu, de maniçoba. nossa, Nossa, muito. de um sorvete Ai, sorvete gostoso, tá né? caído, sim. E aí me diz, hoje, se tu tivesses que dar um conselho para o nosso aluno que está, sei lá, no nono ano, no primeiro ano, que vai entrar nesse novo ensino médio, qual é o conselho que a Ana Laura daria? Um conselho que eu daria, por exemplo, para minha irmã que tá no nono ano. Sim. Acho que seria tudo tem seu tempo. De tipo, a Bíblia fala, né? Tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, tem tempo de dançar, tem tempo de beijar, sabe, de viver. Tem tempo para tudo. Tem tempo de estudar, tem tempo de descansar. E eu vejo muito isso na minha trajetória, que eu não pulei fases. Eu não fiquei muito nervosa com o Enem quando não era para estar. Eu não fiquei muito atazanada com os estudos quando eu precisava descansar. Eu acho que isso foi essencial, que as pessoas às vezes querem sempre pensar no futuro, eu preciso disso, eu preciso aquilo, eu preciso disso, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ir para academia, sair com os amigos, fazer curso de inglês, fazer curso de redação, fazer milhares de coisas e perdem a visão da vida. Eu acredito que é isso que eu tenho que falar para esse novo ensino médio aqui. Vai ser difícil, sempre vai ser, não se preocupa, sempre vão colocar alguma dificuldade na nossa vida. Antes era o Enem, aí antes era o vestibular de cada universidade, aí agora vai ser um novo ensino médio. Não te preocupa que sempre vão arranjar dificuldade para colocar na vida do estudante. Mas, tipo, vive o seu tempo. Estuda durante a semana, aproveita com os teus amigos durante a aula, porque uma das memórias mais vívidas que eu tenho é durante a aula, eu e os meus amigos se ajudando nos exercícios, brincando com os professores, brincando com a tia Carla e com a Ciane nos corredores. São esses momentos que ficam na gente, a gente não pode deixar eles de lado. E seria isso, aproveita, tudo tem seu tempo. O que tu dirias para Ana Laura, que estava na minha frente no sexto ano? O que eu falaria para ela é que ela está no caminho certo. De que às vezes as pessoas me julgaram demais por escolhas que eu fiz, que elas não fariam. E o que o meu pai sempre fala é que as escolhas que eu fiz foi as que me trouxeram aqui. Então, eu falaria para ela, continua. Mesmo que as pessoas te julguem, mesmo que as pessoas não entendam as suas escolhas, agora vai valer a pena. E o que tu diria, o que tu podes dizer para Ana Laura, médica? Porque para a gente que é professor, é uma grande honra. Esses dias eu precisei de atendimento de emergência e eu fui atendido por uma aluna, por uma ex-aluna. Que incrível! Né? E aí, quando ela me chamou, que eu entrei no consultório, ela abriu um sorriso imenso, eu abri um sorriso imenso, a gente levantou e se abraçou e tudo. E ali se realiza um pouco nosso fazer, né, de professor. Eu estava diante de uma ex-aluna que agora estava me atendendo como médica, né? E eu acho que é fantástico isso, a vida do professor é um pouco isso, né? Se ver realizado nos sonhos das pessoas que a gente ajuda a realizar. E a Ana Laura médica, o que tu dirias para essa Ana Laura daqui a alguns anos, quando ela já for médica e estiver atendendo, trabalhando? Eu diria, não se esqueça do porquê. Sabe, do porquê a gente faz as coisas. Porque assim como professor, mesmo eu sei o quanto vocês trabalham. Eu vi isso durante a pandemia, o quanto o professor é negligenciado, infelizmente, no nosso país e também em todo lugar do mundo eu tenho aprendido isso. E que vocês, ao mesmo sim, lembram o porquê vocês ensinam. E é isso que eu falaria, vou falar ainda algum dia para Ana Laura médica, que não se esqueça do porquê, não se esqueça do porquê você escolheu essa profissão, não se esqueça do porquê você escolheu esse caminho árduo, porque as dificuldades sempre vão vir, e elas sempre vão vir como ondas do mar que tentam nos derrubar, e a gente tem que sempre lembrar o porquê a gente tem que ficar de pé. E aí o meu porquê é cuidar das pessoas, é entregar para as pessoas, porque a minha vida não faz sentido sem as pessoas. Eu não vivo numa ilha isolada que só tem eu.
Então, o meu porquê não pode ser ir atrás de dinheiro, ir atrás de coisas físicas e materiais, porque elas vão embora com o tempo. O tempo arrasta elas consigo, mas as pessoas não. Um olhar em alguém que eu ajudei, o tratamento que eu pude ajudar, um sorriso, uma dica, ou apenas, ei, eu tô aqui, eu posso te ajudar, eu acho que isso vale muito mais e isso me alimenta. Eu não sei se você entende, mas acho que quando as pessoas correm atrás das coisas para si mesmas, elas se perdem de si. Mas quando a gente faz as coisas para os outros, sem querer nada em troca, é aí que a gente realmente se encontra e se ganha. E é isso que eu falaria para Ana Áurea. Encontre o seu porquê e sempre se lembre dele, para nunca se perder do caminho. Às vezes, eu tenho essa impressão de que, às vezes, quando as pessoas vêm de uma família não muito bem estruturada, elas negligenciam o poder de uma família. E isso é a minha vida, o meu testemunho é isso, é o quanto a minha família me influencia até hoje. Sem os meus pais eu não estaria aqui, sem os meus irmãos eu não estaria aqui. E eu acho muito importante frisar isso, porque as pessoas às vezes pensam, Ana Laura, mas quem está por trás da Ana Laura? É o André, é o Silvio, é o Marivaldo, que é o meu pai, é a Vanessa, que é a minha mãe, é a minha avó, Valéria, são os meus irmãos, Manuel e Caleb, é a Iris, é a Renata, é o porteiro, tipo, todo esse pessoal tá atrás de mim para eu chegar até aqui. E a minha família é a minha base, é o meu tudo. Eu não posso falar diferente, porque o meu pai sempre foi o meu maior incentivador. Ele sempre falou assim: você nunca deve depender de um homem. Nunca. Somente de mim. Eu falei a verdade, pai. Porque o único homem que uma mulher deve depender algum dia é do seu pai. Eu acredito nisso. Eu acho isso muito importante. E ele sempre me ensinou isso, para eu sempre buscar a minha liberdade e não ficar na cola dos outros e depender dos outros. E por isso ele sempre me incentivou nos estudos, porque hoje a minha independência está nos estudos. Hoje a nossa independência é o conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente é preso aqui dentro. E quantas vezes eu ouvi isso na aula de filosofia? E aí o meu pai sempre me incentivou isso. E às vezes é a mesma coisa. Às vezes as pessoas olham para trás e falam: nossa, os teus pais sempre foram muito rigorosos contigo. E eu olho para trás e é verdade, eles foram muito rigorosos comigo, mas ainda bem que eles foram, porque se eles não fossem, eu não estaria aqui. Se eles não exigissem a minha excelência, eu não estaria sendo excelente aqui nos Estados Unidos. E a minha mãe também é o suporte emocional que eu tenho. Hoje eu falei com ela, e aí ela, minha filha, a gente está aqui. Para vocês terem ideia, todo dia de manhã, os meus pais me mandam uma frase motivacional para o dia, todo dia. Eles mandam, você consegue ir atrás dos seus sonhos. Aí sempre me mandam isso para me lembrar. Porque às vezes, quando a gente está num lugar diferente, enfrentando diferentes dificuldades, a gente esquece. E aí eles todo dia assim, como foi seu dia? Como é que você tá? Você tá bem? A gente tá aqui. E aí eu sempre falo com eles, falo com os meus irmãos, sempre lembro os meus irmãos de que vale a pena, é difícil, mas vale a pena. Então, assim, a minha família é meu tudo. E para as pessoas que infelizmente não têm isso, o que eu fiz foi buscar em Deus, sabe? Não tem outro lugar que você consegue essas coisas. Até mesmo na minha família, a gente tem problemas, mas tudo isso eu consigo em Deus, sabe? Quando você tá tendo aquela dificuldade, busca Deus. Ele tá ali, ele quer te encontrar, ele quer falar contigo. Deus é o nosso pai. Então, como é que um pai não gostaria de falar com seu filho, sabe? E eu imagino meu pai, se eu falo, pai, eu tô com um problema, me ajuda? Meu pai me liga na mesma hora para falar, assim, qual é o problema? Como é que eu posso te ajudar? Imagina o Deus, criador do universo, o que ele não faz por nós, o que ele já não fez por nós em Cristo Jesus, né? Então, eu fico imaginando... E é um pai extremamente amoroso, né? Com certeza. As pessoas precisam resgatar essa dimensão de um Deus que nos ama imensamente, não apesar de nós sermos pecadores ou apesar das nossas falhas. Deus nos ama justamente por conta delas, né? É verdade. Deus nos ama na nossa imperfeição. Esse sonho que começou aqui, que está se concretizando aí, ele vai te levar, te conduzir a outros sonhos, né? Sonho de ser médica é uma parte, mas que outros sonhos a Ana Laura ainda tem? Ai, eu tenho assim um sonho muito grande
de poder viajar o mundo ajudando pessoas. Eu tenho esse sonho dentro de mim. Ele ainda é pequeno, ainda é uma semente, mas eu fico pensando que se a liberdade que eu tenho, que eu estou construindo através do estudo, é para que outras pessoas tenham essa liberdade e para que outras pessoas possam ajudar outras pessoas. Não sei se o senhor já passou aquele filme Corrente do Bem. Sim. Da aula. Eu lembro desse filme. Sim. E aí eu penso, é sobre isso a nossa vida. É sobre a gente ajudar o outro, para que o outro ajude o outro, para que a gente forme uma corrente do bem, de bênçãos, de amor para as outras pessoas, em um mundo com tanta ruindade, com tanta maldade. Então é esse o nosso papel. E é isso que eu tenho me lembrado todos os dias, quando eu olho para a minha vida e eu vejo, para que é a minha vida? É para abençoar pessoas. Os meus pais sempre me ensinaram isso. A nossa vida é para abençoar pessoas, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja pela amizade, seja pelo um abraço, seja por um bom dia. A nossa vida é para abençoar pessoas, porque nós somos árvores que dão frutos para os outros, não para si. Eu tenho uma curiosidade para falar sobre isso do Santa Rosa. Eu estava no Cesupa ainda, e aí eu tinha conhecido uma menina, que hoje é uma grande amiga minha, e ela perguntou para mim, onde é que tu estudou? Aí eu falei, eu estudei no Santa Rosa a vida inteira. Aí ela regalou assim o olho e falou, meu Deus, sério? Tu tem o jeitinho do Santa Rosa. Aí eu fiquei assim, quê? Ela falou, não, porque todas as pessoas que eu conheço do Santa Rosa, elas têm o mesmo jeito. Aí eu fiquei preocupada, assim, que jeito é esse? Que jeito, né? E aí ela falou, não, é porque todo mundo é assim, família. É assim, se acolhe, se ajuda, trata bem os outros. Eu nunca vi alguém, tipo um amigo meu do Santa Rosa que não trata bem alguém. E aí ela falou pra mim isso, que ela viu Santa Rosa em mim por eu ser muito família, por eu sempre tentar acolher e fazer parte, fazer todo mundo se juntar. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, é isso, o Santa Rosa é isso, é família. É você criar essa relação com os outros, que isso transborda o ambiente escolar, o ambiente familiar, mas isso traz para a sociedade. Então, para as pessoas que estão vendo isso verem, vocês serem parte do Santa Rosa, vocês são o legado do Santa Rosa. Então, sejam um bom legado, para que as pessoas, quando te parem na rua e perguntem onde é que você estudou, você fale no Santa Rosa e eles lembrem, o Santa Rosa é família. E para vocês que acompanharam esse bate-papo com a Ana Laura, vocês que estão aqui no Santa Rosa e que vocês que estão tendo acesso, mas que não são ainda não conhecem a nossa escola, não são da nossa escola, sejam muito bem-vindos. A nossa escola é um pouco do que a gente vive, do que a gente faz aqui, do que a gente dá testemunho todos os dias. Muito obrigado de novo, Ana Laura. Obrigada, André. Um beijo do tamanho do coração para você e espero vê-la muito em breve, doutora Ana. Amém. Tchau. Tchau.